te contar, não é fácil. Abre a live e bota rodar alguma coisa pra ver. Tá. Já abri, agora eu vou botar a rodar para ver. As badaladas do relógio da matriz estão dizendo que já são 18 horas. Mais um dia de trabalho que findou. É o momento de encerrar e ir embora. Carros lotados, trens e ônibus circulando, levando o povo para casa descansar. É mais um dia de trabalho pelo pão. No outro dia tudo então vai começar. Mas o relógio de Deus está avisando que a meia-noite muito breve vai chegar. Os dois ponteiros já estão se encontrando e as trombetas estão prontas para tocar. Vai ser a hora do grande acontecimento. O mundo inteiro de pavor vai se abalar. A profecia é o arrebatamento. Jesus já vem, a sua igreja arrebatar. Quando chega meia-noite, no relógio está marcando 0 hora. Eu me recordo o clamor das meninas, desesperadas porque ficarão de fora. Enquanto o homem não tem tempo para ver, tem todo tempo para praticar o mal. Mas vem a hora dos encontros dos ponteiros, que no seu tempo está chegando no final. Mas o relógio de Deus está avisando que a meia-noite muito breve vai chegar. Os dois ponteiros já estão se encontrando e as trombetas estão prontas para tocar. Vai ser a hora do grande acontecimento. O mundo inteiro de pavor vai se abalar. A profecia é o arrebatamento. Jesus já vem, a sua igreja arrebatar.
Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, Jesus em breve vai voltar, né? E com Ele para o nosso lar nós iremos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta aí com a live do programa Mensagem Final da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, que vai ao ar todas na segunda-feira, das 20 às 22 horas. Iniciamos às 20 horas, deu um probleminha no áudio do Zino, mas já está normalizado, graças a Deus. Tive que fechar a primeira live, mas já estamos de volta, né? Já estava conosco Isabel Machado, minha filha ali em Cachoeirinha, também irmã Isaura Bento Leal ali em Canguçu, né? Não voltaram ainda, mas já estamos de volta. E agora está com nós ali, né? A Abimael Fraga, né? Que nos deu um auxílio aí. E estamos de volta, tudo normal para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já tem chegado então irmã Gena Bento Leal, irmã da irmã Isaura, né? E ela diz: a paz do Senhor, pastor Laurindo, Deus abençoe grandemente sua vida e toda a família da fé. Obrigado, irmã Gena, que Deus abençoe a senhora também e toda a sua família aí, né? E pode falar para a irmã Isaura que já estamos de volta no ar, né? Resolvido o problema. Que Deus abençoe grandemente vocês aí em Canguçu, sua família, né? E todos os ouvintes deste programa. Cláudio Machado está assistindo. Que Deus abençoe grandemente Cláudio Machado e toda a sua família, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em frente, meus irmãos, com a live da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, na rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos junto então, meus irmãos, até às 22 horas, ouvindo hinos abençoadíssimos aqui, e também a palavra de Deus, né? E oração pela vida do povo. Eu sempre digo, meus irmãos, sempre estamos orando pelas vossas necessidades, e são muitas, sabemos disso, que é uma grande necessidade do povo de conhecer verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, de saber verdadeiramente quem é Jesus Cristo e por que o Senhor Jesus veio a esta terra há mais de 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário. Muitos não sabem ainda, e outros que sabem fingem não saber, porque não estão cumprindo com os mandamentos do Senhor e nem valorizando esse sacrifício tão grande e tão sério que Deus fez por amar a nossa alma, para que nós não venhamos a perecer, mas possamos ter a herança nos céus, a vida eterna que há em Cristo Jesus. E para quando sairmos dessa terra, adentrarmos as mansões eternas, e lá estaremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo, diante de uma promessa dele para nós, dizendo que então nós veremos ele face a face e conheceremos realmente como ele é, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa esperança da glória eterna de Cristo Jesus não venha desaparecer da nossa mente e nem desvirtuar a nossa fé, para não desanimarmos na caminhada a qual fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, que disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Não podemos parar na caminhada, não podemos desistir de seguir os passos do Mestre para chegarmos aonde Ele está.
nos céus de glória, como estávamos vendo esse hino aí de Gelson Melo, os céus é o meu lugar, o céu é o teu lugar, meu irmão. O que nós temos que fazer é nos preparar para quando chegar o momento do Senhor nos chamar, nós estarmos prontos, aptos a entrarmos nas mansões eternas. Que Deus vos abençoe grandemente nesta noite. É bastante fria, mas graças a Deus, né, pelo clima que nós vivemos, que nós estamos aqui no sul do Brasil, né? Estamos no sul do Brasil, ou seja, no extremo sul, porque daqui para frente só países estrangeiros, né? Nós estamos aqui na divisa de Argentina, nós estamos aqui na divisa do Uruguai, né? E assim, meus irmãos, nós temos que cada dia mais agradecermos ao Senhor, porque há uma promessa de Deus de vir buscar também o povo do sul, né? No arrebatamento da igreja, ele vai recolher do norte, do leste, do oeste e também do sul. E nós, eu sempre digo, nós somos o povo do sul e precisamos estar prontos para não ficarmos após o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus vos abençoe grandemente. E nós vamos então, meus irmãos, a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nessa noite maravilhosa que o Senhor nos concede para estarmos unidos pelo Espírito Santo de Deus em adoração ao Senhor, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, que Deus venha acrescentar as vossas fés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos a mais um hino então, né, meus irmãos? Para nosso e vosso elevo espiritual. Preciso contar minha angústia, contar minha dor. Preciso ouvir tua voz, sentir sua presença. Sem ela jamais poderei ser um vencedor. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não posso sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao meu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tu para mim. Senhor, é no silêncio desta madrugada as horas passam e eu ainda estou a suplicar. Derrama sobre mim a tua unção poderosa. Só tua presença
presença divina me faz descansar. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. Mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao teu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, é no silêncio desta madrugada, as horas passam e eu ainda estou suplicado. Derrama sobre mim a tua unção poderosa. Só tua presença divina me faz descansar. Senhor, aqui neste momento vem falar comigo, pois sem ouvir a tua voz daqui não vou sair. E mesmo que eu tenha que chorar a noite inteira, aqui de joelhos dobrados não vou desistir. Senhor, tu bem sabes que eu não sei andar sozinho. Segure firme em minhas mãos, não me deixes cair. Eu quero sempre caminhar contigo ao teu lado. Senhor, tu és minha esperança, és tudo para mim. Senhor, foi muito bom conversar contigo. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então está aí, meus irmãos, né? Súplica na madrugada. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. É bom na madrugada nós dobrarmos aos nossos joelhos e suplicar ao Senhor e clamarmos ao Senhor e pedirmos ao Senhor, e Ele nos ouve, meus irmãos, né? Glórias a Deus. Por que na madrugada? Porque na madrugada é a hora do silêncio, em que a maioria reposa, né? Então, quando nos dispomos do nosso aconchego da cama e levantamos e chegamos aos pés do Senhor com a nossa petição na madrugada, isso agrada ao Senhor, porque está vendo da nossa parte o esforço, né, de reconhecermos que temos uma necessidade de Deus
e de reconhecermos que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, seja ela da natureza que for. O Senhor tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. O Senhor nos faz saber porque Ele é tanto, o seu poder tanto tem todo o domínio sobre os céus e tem todo o domínio sobre a terra também. E nós estamos nessa terra, e por estarmos na terra não é que não vamos receber de Deus o que nós pedimos, não. Ainda que somos falhos, ainda que somos pecador, mas aquilo que o Senhor nos dá e nos atende o nosso clamor, não é pelos nossos méritos, é pelo seu infinito amor e misericórdia que Ele tem para conosco, porque por causa do seu grande amor foi que Ele veio e se entregou-se por nós ali na cruz do Calvário. E a partir daquele momento, então, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou-se de alto a baixo. E ali então foi aberto o caminho para nós termos acesso ao céu. Aquele caminho que estava interrompido pelo pecado do homem que desobedece a Deus, ali no jardim do Éden. Agora o Senhor Jesus paga o preço para que este caminho fosse aberto e nós podermos ter acesso aos céus de glória e os nossos clamores chegar até Ele no seu trono de glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, nesta noite eu vos convido para no final da live nós estar levantando um clamor a Deus, apresentando a Ele todas as nossas necessidades e crendo no seu poder para nos atender e nos dar a solução que precisamos, e nos dar a bênção que precisamos, e nos dar o milagre que precisamos que Ele faça. Há muitos milhares neste momento na face da terra, que para continuar vivendo, precisam unicamente de um milagre de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que só Deus pode operar milagre. Mas enquanto o ser humano não reconhecer o grande amor e misericórdia de Deus e não se achegar a Deus, ele nada recebe de Deus, porque não crê. E não crendo, ele não busca em Deus o milagre que precisa para viver. E aí perece, como Jesus disse, quando aquele povo que vinha ali para discutir com ele, para combater, e Jesus deixou bem claro para eles, dizendo: vós morrereis nos vossos pecados, porque não crê que eu sou, né? Essa é a realidade da vida humana, meus irmãos. Todos morrem nos seus pecados, sem o perdão, porque não crê que Jesus é o único Deus e o Todo-Poderoso, aquele que tem poder para dar a vida e para tirar, aquele que tem poder para abater e para levantar. Aleluia! Glórias a Deus! O que nós precisamos é crer no Senhor e a Ele nos entregar a nossa vida e a nossa alma que pertence a Ele, para Ele cuidar, para Ele nos dar vida nesta terra, que é uma promessa do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que nele crê tenham vida e vida em abundância.
Quando o Senhor fala em vida em abundância, não é para viver 100, 200 anos nessa terra, não. Ainda que viva 100 anos nessa terra, 100 e poucos, mas chega o dia que termina a sua passagem nessa terra. Mas o Senhor fala de uma vida em abundância que é eternidade no céu junto com Ele. É a vida que há após a morte. E lá, aleluia, não veremos mais enterro passar. Lá não há morte, só há vida eternamente. Glórias a Deus. Meus irmãos, meus amigos, que nós possamos nos preparar para estarmos lá, na presença desse Deus, juntamente com Ele na eternidade, porque Ele é o Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos a mais um hino para nosso infósforo espiritual, nessa noite bastante fria, 6 de julho de 2026, né? Já passamos da metade do ano, ou seja, passamos da metade do ano para frente já, né, meus irmãos? E o tempo passa depressa e nós precisamos correr sem nos fadigar e sem nos cansar, correr para depressa ao encontro do Senhor Jesus, que vai vir buscar o salvo, e nós possamos estar preparado, pronto, 100% liberto deste mundo pecaminoso, aleluia, e termos uma vida de santidade para nos encontrar com o nosso mestre, para nos encontrar com o nosso dono, para subirmos para a nossa casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo foi preparar, e Ele prometeu que iria preparar uma morada para nós, e quando Ele fosse e preparar, Ele vai voltar para buscar nós. Para quê? Para Ele mesmo, e para que aonde Ele está, nós estejamos também. Que Deus vos abençoe nesta noite, e é noite de você entrar, né, no rol dos filhos de Deus, para ter o direito na eternidade, juntamente com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Folha seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. Que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Afora, eu não tinha paz nem consolação, cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu, tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu, já não sou uma folha caída no chão. Folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida
Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Meus irmãos, o homem sem Deus é que nem uma folha seca, né? Uma folha seca não se domina, não se governa. Ela vai para o lado que o vento sopra, né? Essa comparação, meus irmãos, é bem pensada ou determinada, creio eu, que pelo Espírito Santo, quando deu esta letra deste hino para o saudoso Jair Pires escrever, né, a respeito do homem sem Deus. O homem sem Deus, meus irmãos, ele vai para tudo que é lado, tudo que é vento de doutrina que sopra, ele vai atrás. Tudo que é promessa, ele vai atrás. Porque ele não tem o seu domínio próprio, ele não tem o seu objetivo fundamentado na rocha eterna que é Cristo. Aleluia. Por isso que alguém lhe oferece, ou seja, lhes faz uma promessa de algo bom para ele, ele vai lá correndo, chega lá, quebra a cara, não é nada do que foi prometido, porque o homem é falho, enganoso é o coração do homem, diz a palavra de Deus, né? Mas quando nós vamos atrás de uma promessa do Senhor Jesus Cristo, essa não decepciona ninguém. Estas promessas do Senhor Jesus Cristo são fiéis e verdadeiras, e são promessas que se cumprem, todas elas. Glórias a Deus. E uma das grandes promessas do Senhor Jesus Cristo, que há uma minoria na face da terra que está esperando essa promessa, que é do arrebatamento da igreja. A minoria, meus irmãos, né? Por se passar os tempos, por fazer muitos anos, muitos têm desanimado, muitos têm esfriado na fé e não estão mais acreditando no arrebatamento da igreja, não estão mais esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas essa promessa é fiel e verdadeira, passe o tempo que passar. Eu digo passe o tempo que passar para nós como ser humano nessa terra, mas para o Deus eterno ele sabe o dia, o momento e a hora em que chegará, aleluia, de ele voltar para nos buscar. Glórias a Deus. O Senhor deixou uma palavra de alerta para a humanidade nessa terra, para que todos possam, todos os dias, estar esperando o Senhor Jesus. Todos os dias, meus irmãos, né? Porque o Senhor falou: ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Só o Pai sabe o dia em que o Filho voltará para cumprir a sua promessa de levar os salvos da face da terra, de recolher a sua igreja da face da terra. Por isso o Senhor deixa esta mensagem, para que todos os dias nós continuaremos aguardando a sua vinda, esperando o soar das trombetas. Oh, louvado seja o nome do Senhor é Jesus Cristo. Que nós possamos a cada dia esperar,
Se ele não veio hoje, vamos esperar amanhã de novo. Se não vier amanhã, continuamos esperando, porque não sabemos o dia e nem a hora. Mas uma coisa é certa: ele vai voltar. O Senhor Jesus Cristo voltará nas nuvens do céu para recolher o salvo dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, não podemos desanimar, não podemos desacorçoar, porque as promessas do Senhor Jesus Cristo tarda, mas não falha. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Já está conosco também pastor Adão Marques, Adão Marques ali em Arroio dos Ratos, Um abraço aí, pastor, que Deus abençoe a sua vida. E ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão, pastor Laurindo, agradeço a Deus mais uma oportunidade temos para ouvir o Evangelho, nós reconciliar com Ele. Graças a Deus. Pastor Adão Marques, pastor Adão Marques, meu irmão, eu posso mandar uma mensagem de áudio para o pastor para participar da sua programação, ou seja, na Rádio Ratense ou ali na Rádio Parque, Mas eu preciso que o irmão, no dia que estiver no ar ali com o seu programa, me mande o link do programa e o telefone para me poder mandar uma mensagem de áudio ali, participando do programa com o irmão, Tá, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Não pude na quarta-feira, porque eu até tenho o meu programa também na live da quarta-feira, das 15 às 16h30, E aí depois não pude entrar na live do irmão, que é das 18, se não me falha a memória, das 18h30 às 19h30. Mas, irmão, vão me mandando like aí, eu vou, vai entrar no meu telefone, vai me chamar a atenção e eu vou ver. E aí, irmão, pode mandar o telefone certinho com o WhatsApp, para que nós podemos estar juntos aí, meu irmão, anunciando esse evangelho puro e santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família, meu irmão. Receba aí o nosso carinho e todos os hinos rodados nesta noite para vosso elevo espiritual. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vamos a mais um hino, meus irmãos, para nosso e vosso elevo espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando as trombetas tocarem, muitos não irão ouvir. Somente os escolhidos poderão subir. Muitos ficarão chorando, tristes e se lamentando, então é o fim. Volte, Jesus, volte, Jesus, volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus, volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Aleluia! Glória a Deus!
coração sejam pior. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus. Jesus, volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Muita gente está dormindo, precisam se despertar. Poderá ser hoje o dia que essas trombetas irão tocar. É Jesus chamando a igreja. Vem, benditos do meu Pai, pois a sua herança eu quero lhe dar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Volte, Jesus. Volte, Jesus. Volte, o teu povo te espera e está ansioso pra te encontrar. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, glória, aleluia, volte, Jesus, o teu povo te espera. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Graças a Deus, voltou de novo, irmã Isaura Bento Leal, né? Irmã Isaura, no começo deu problema na live, tive que encerrar, mas já abrimos outra, estamos aqui, irmã Isaura. Deus abençoe a sua vida também, a sua mana aí que já está com nós, irmã Gena, né? E Deus abençoe esse povo aí de Canguçu, interior aí do nosso Rio Grande do Sul, região de serra, aí lugar bastante frio, mas graças a Deus, né, irmã? Pela presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está com nós também nesta noite, irmão Volmir Acimar dos Santos, ali em Mina do Leão. Deus abençoe, irmão Volmir. Passou por um momento difícil aí, né? Cirurgia na perna, mas já está recuperado, graças a Deus. Que Deus te abençoe, rapaz. Continua firme com Jesus. Deus tem um grande projeto na tua vida para testemunhar do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Também já está conosco essa noite Leila Fraga na escuta. Que Deus abençoe grandemente Leila e toda a sua família aí dentro do seu lar. Receba aí o nosso carinho e todos os hinos rodados nesta noite para vosso elevo espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmã Isaura diz a paz do Senhor Jesus, pastor Laurindo. Deus abençoe grandemente a todos os irmãos, a família da fé. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Volmir Acimar dos Santos, ali em Mina do Leão, ele diz a paz do Senhor. Peço uma oração, porque passei novas
cirurgia, né? Para Deus nada é impossível, né? Glórias a Deus. Que Deus abençoe, irmão, e vamos orar sim, irmão Simar. Irmão Volmir, né? Vamos orar, como sempre a gente faz todas as lives. Não encerramos nenhuma live, meu irmão, sem a oração, né? Não encerramos nenhuma live sem a palavra de Deus, né? E esta palavra, sempre que Deus nos dá, meus irmãos, é uma palavra que vem de encontro com a necessidade do povo. É uma palavra que vem de encontro não com aquilo que nós queremos ouvir, mas é a palavra que Deus quer falar aos nossos corações, para aprendermos mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa conhecer melhor Jesus, e para conhecer melhor o Senhor Jesus, meu irmão, é na palavra dele, é nos seus ensinamentos, é na sã doutrina da palavra do Senhor Jesus Cristo. É ali que você tem um verdadeiro aprendizado, como preparar a sua alma para a eternidade. É só através de Jesus Cristo que você terá este conhecimento. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É verdade, meu irmão, para Deus tudo é possível, nada é impossível, tudo é possível ao que crê, diz o Senhor Jesus Cristo. Creia na tua vitória, creia na tua bênção e testifique que Jesus Cristo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Olha aqui, é para ti assim, irmão Volmir. Escuta e medita na letra deste hino para ter um elevo espiritual nesta noite. Aleluia. Com lágrimas nos olhos, o semblante abatido, coração angustiado, sem forças pra prosseguir, tão sozinho no caminho, já não sabe o que fazer, não encontra uma saída e o problema em sua vida já não podes resolver. Mas Deus me enviou aqui pra te dizer que hoje vai mudar a tua história. Ele vai virar teu cativeiro, vai te dar renovo por inteiro. Podes tomar posse da vitória. A tua vitória já chegou. Comece a glorificar. A partir de agora, uma nova história que vai começar. A tua vitória já chegou. Comece agora
tirar teu cativeiro, vai te dar renovo por inteiro. Podes tomar posse da vitória. A tua vitória já chegou. Comece a glorificar. A partir de agora, uma nova história que vai começar. Aleluia! A tua vitória já chegou. Comece agora a adorar. Enquanto você adora, Deus te entrega a vitória e a tua vida vai mudar. Receba, receba a tua Aleluia! vitória. Chega ao fim teu sofrimento, é este o momento da tua vitória. Receba, receba a tua vitória. Chega ao fim teu sofrimento, é este o momento da tua vitória. Chega ao fim teu sofrimento, é este o momento da tua Aleluia! Chega ao fim teu sofrimento, é este o momento da tua vitória. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Está aí, irmão Valmir, chega de sofrimento, é chegado o momento da tua vitória, aleluia, glórias a Deus. Irmão Valmir, o Espírito Santo fala comigo nesse momento em que eu estou escutando este hino e que ofereci para teu elevo espiritual. E o querido Espírito Santo, irmão Valmir, me faz saber que tu precisa de uma mudança dentro do teu lar. Tu precisa de um milagre de Deus, uma transformação de Deus dentro do teu lar. Na vida da tua companheira, que Deus colocou no teu caminho, para vocês dois viverem nessa terra. Mas o objetivo maior de Deus é que vocês glorifiquem o nome do Senhor. E suas vidas não estejam voltadas para as coisas deste mundo, mas sim para Deus, para que verdadeiramente vocês possam ser felizes e libertos deste mundo e ter a esperança da vida eterna que há em Cristo Jesus. Glórias a Deus. É possível, irmão. É possível o milagre de Deus, porque tu és um escolhido do Senhor. Enquanto tu não procurava por Ele, mas foi encontrado por Ele. E se está com vida até hoje, é porque a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo tem te guardado. Porque o inimigo já tentou ceifar a tua vida, para que tu perdesse a salvação da tua alma. Mas Deus é maior, Deus tem te guardado. E tu sabe disso, que quando a morte te rodeou, Deus te protegeu. Então, meu irmão, busque a Deus de toda a tua força e creia em uma transformação que Deus tem para fazer dentro do teu lar.
para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida e na vida da tua companheira, da tua esposa. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo me faz entender, meu homem, que ela está presa por algo nesta terra. Ela está escravizada por um vício, mas Jesus pode libertar. Só Jesus pode libertar. E uma vez liberta, aleluia, o nome do Senhor Jesus será glorificado na vida dela e na tua. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês irão testemunhar por onde andar do grande milagre de Deus, o milagre da transformação, o milagre da libertação, pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Grava esta palavra em teu coração. Guarde esta palavra na tua memória e busque a Deus enquanto se pode achar. Aleluia, glórias a Deus. Alex Dias está conosco, que Deus abençoe grandemente. Ele diz uma boa noite abençoada a todas as famílias. Obrigado, irmão Alex. Deus abençoe a tua vida grandemente. Aí em Porto Alegre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Receba aí todos os hinos rodados no Alex nessa programação para o vosso elevo espiritual. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, meus irmãos, vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nesta noite abençoada que o Senhor nos concede de estarmos aqui em mais uma live do programa Mensagem Final da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, Rua São Gabriel, número 511, bairro Matias Velho, cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos juntos, meus irmãos, até às 22 horas, com hinos abençoadíssimos, com a palavra de Deus ainda e oração pelas vossas vidas. Deus os abençoe. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma palavra diretamente dos céus aos vossos corações. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Felipe foi escolhido para servir ao Senhor. E vindo a perseguição, esse trabalho cessou. Não ficou desanimado, a obra continuou. Descendo para Samaria, o Evangelho pregou. Pregava com ousadia, anunciando a Jesus. Milagres acontecendo, as trevas viraram luz. O eunuco de Candaque voltando da adoração, examinando Isaías, necessita explicação. Felipe pelo Espírito chegou à convicção, começando pela Escritura, em Jesus a salvação. Ele crendo pediu o batismo, imediato batizou. Saiu dali arrebatado, em Azoto se achou. Em Felipe temos exemplos para a obra do Senhor. Ele tem nos incumbido, seja lá onde for. Vamos empenhar na obra, alcançar os pecadores. Deus deixou para todos nós. Vamos com muito amor, vamos sair vilas e valadas, anunciando a Jesus para salvar a humanidade.
ele morreu numa cruz. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe grandemente, meus queridos irmãos, que sempre estão conosco todas as segunda-feira, né? Não esqueça, meus irmãos, que a live da segunda-feira e da quarta-feira eu sempre coloco ali no YouTube, no YouTube, a live de quarta e segunda, ou de segunda e quarta, porque primeiro é segunda, né? Eu sempre coloco no meu canal que eu tenho ali no YouTube, né? Então você pode assistir ali no YouTube, né? Pode dar ali, né, o seu joinha, o seu gostei, para que o YouTube continue apoiando a nossa live e nós chegando mais longe com a evangelização através desses aparelhos de comunicação. Que Deus nos tem oportunizado para nós pregar o Evangelho, né, meus irmãos, através do Facebook e através do YouTube, também através do rádio, né? E assim nós precisamos cumprir com o ID do Senhor Jesus Cristo, né? Pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem não crê será condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe grandemente. Irmão Volmir Acimar dos Santos diz: fico muito grato pela sua oração. Amém? Vamos estar orando sim. E Deus é poderoso para te abençoar, meu irmão. Deus é poderoso para mudar a situação da tua vida. Tu sabe que tem sofrido bastante, mas não desanima, porque depois da prova vem a vitória, depois da prova vem a bênção, e Deus quer te abençoar grandemente. Não desista da presença do Senhor na tua vida. Não desista de deixar que o Senhor Jesus Cristo dirija teus passos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Não é esse já rodou. Glórias a Deus. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual nesta noite abençoadíssima que o Senhor nos dá, né? Glória a Deus. Eu sou grato a todos os nossos irmãos que estão com nós nessa noite bastante fria, mas graças a Deus que o Senhor nos abençoa no frio, no calor, e somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Algo diferente envolveu minha mente.
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus toca na nossa mente, Ele faz tudo diferente, né? Ele muda os nossos pensamentos, Ele muda as nossas atitudes. Quando Ele toca na nossa mente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor toca na nossa mente, meus irmãos, as coisas mudam. Aleluia. Eu sei, eu vivi e vivo essa experiência com Deus, meus irmãos, porque eu deitei para dormir, aleluia, com uma ideia, com uma mente, com um pensamento, com uma vida que eu tinha levado até exatamente aquela noite. Mas quando o Senhor, pela noite, me chamou e me levou aos céus de glória e me revelou o grande julgamento, aleluia, e eu acordei no outro dia com outra mente, com outros pensamentos, e eu acordei no outro dia uma nova criatura, aleluia. Dali para trás, a velha criatura ficou para trás, né? Então, meus irmãos, quando Jesus entra na nossa mente, Ele muda a situação, Ele muda, há uma mudança, né? E se alguém diz que tem Jesus e não mudou a sua vida, está equivocado, porque ele não encontrou Jesus, ele não conhece Jesus ainda, e Jesus não entrou na sua mente, porque quando Jesus entra, Ele faz tudo diferente do que nós fazíamos sem conhecer Jesus. Então, meus irmãos, não há como alguém se enganar com respeito ao nosso Deus ou ao seu Evangelho, porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é de transformação de vida, é de mudança de vida. Se alguém diz ter Jesus e nunca mudou de vida, permanece na velha criatura, volto a dizer, está enganado, não conhece Jesus, nunca encontrou Jesus, aleluia, porque quando temos um encontro com Jesus, a nossa vida muda, aleluia, e muda em 100%, aleluia, não é algumas coisas não, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Obrigado, irmão Adão Marques, está me mandando aqui então o WhatsApp do programa, para a gente poder participar com o irmão ali da sua programação, e mandar aí uma mensagem de áudio aí, para os ouvintes do programa do irmão do pastor Adão Marques, que está aí pregando o Evangelho também através do rádio, das lives do rádio, e é isso que temos que fazer, meus irmãos, aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para pregar o Evangelho, para falar desse Evangelho puro e santo como ele é,
para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido e pessoas sejam transformadas pelo poder do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe grandemente. Vamos a mais um hino para nosso e vosso elevo espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, programa Mensagem Final da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal, que vai ao ar todas as segunda-feiras através desta live, das 20 às 22 horas. E vocês são nosso convidado
para assistir através desta live no Facebook e também, depois eu passo para o meu canal ali no YouTube e fica rodando ali no YouTube também, esta live, tanto a da segunda-feira como a da quarta-feira, Então você pode se inscrever no meu canal ali no YouTube, Pastor Laurindo Machado, e ali você pode compartilhar, você pode dar ali o seu joinha para que nós possamos continuar evangelizando através também do Facebook, que são muitos, os trabalhos de evangelização através do Facebook hoje, mais do que, ou seja, do YouTube, mais que no Face, As lives do YouTube ficam rodando ali durante a semana, são bastante pessoas que assistem, mas eu tenho notado que são poucos os que se inscrevem, são poucos que dão ali o seu gostei, o seu joinha. Quando você fizer isso, você está nos ajudando a ir mais longe com a evangelização através do YouTube, Se inscreva, meus irmãos, compartilhe, dê o seu positivo ali, o seu gostei, para que nós possamos irmos mais longe com esses aparelhos de comunicação que é o YouTube e o Facebook, Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, pastor Adão Marques, pastor Adão, eu recebi aqui a sua descrição aqui do programa, da rádio, mas, meu querido irmão, neste horário e nesse dia que é os sábados, nesse horário eu não posso, porque eu tenho também o meu programa de rádio, que vai ao ar todos os sábados, da Rádio FM HP 107.5, das 16 às 18 horas. Como o programa do irmão é das 17 às 18, nesse horário eu estou no ar ali, na Rádio HP 107.5, então não tem como poder ajudar o irmão a interagir na sua programação no sábado. Então para mim é mais fácil na quarta-feira, porque na quarta-feira, no seu horário, eu já encerrei a live, porque eu tenho a live da quarta-feira, que é das 15 às 16h30. Aí então é possível, eu estar compartilhando com o irmão ali na sua live das quarta-feira, que é das 17h30 às 18h30. O da rádio não tem como, meu irmão, porque eu vou estar nesses horários, eu estou no ar também ali na rádio HP 107.5, com o programa Mensagem Final da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Bênção Pentecostal. Todos os sábados, das 16 horas às 18 horas, Pela grande e infinita misericórdia do Senhor. Então nós temos ali todos os sábados 2 horas de programação ali, Através da rádio também, do Face da rádio, então estamos aí. Então, no sábado para mim, não tem como, meu querido irmão, mas na quarta-feira sim. Então, me passe a referência dos dados da quarta-feira e até mesmo pode, no horário do seu programa, me mandar o link para mim ali, que aí a gente vai entrar aí e dar uma saudação para os irmãos aí, ouvintes do seu programa. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, vamos a mais um hino, e após esse hino, então nós vamos para a palavra de Deus e também oração pelas vossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
daquele mesmo jeito que você deixou. Eu sei que você está chorando de arrependimento, lembrando das horas gloriosas nas mãos do Senhor. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Você, irmão, ainda se lembra daqueles momentos, daqueles fervorosos cultos de oração, das bênçãos que lá na igreja você recebia, da ceia tu participavas do vinho e do pão. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja no seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Foi um vaso nas mãos do Senhor. Os dons que tinha recebido agora perdeu. Por causa do mundo de trevas você perdeu tudo. E hoje as bênçãos na igreja você se esqueceu. Você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja no seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. A igreja ainda está orando assim constantemente. Está sempre pedindo a Deus para você voltar. A igreja quando se reúne lembra de você. Volte, irmão querido, para o seu lugar. Você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Você deixou ainda está vazio. Você abandonou
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele banco que você sentava ainda está vazio, né? E a igreja está orando para você voltar, ocupar o seu lugar, naquele lugarzinho ali que você muito ouviu o Senhor falar, naquele lugarzinho ali que muitas vezes você se alegrou com a presença de Deus. E depois que saiu da igreja, aquele lugar permanece te esperando, o banquinho está ali, não saiu. Você saiu, mas o banco ficou ali vazio. E Deus sabe que aquele lugar é para você estar ali adorando a Ele. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos a uma palavra de Deus para a base das nossas orações pela vida dos nossos irmãos, né? Pastor Adão Marques, ele disse, ele pede oração pela saúde, pela sua saúde, né? E de sua família. Pastor Adão pede oração pela sua saúde e pela da sua família. Meus irmãos, vamos orar crendo no poder de Deus para dar saúde aos seus filhos, né? Irmã Isaura também pede oração, peço oração por mim amanhã, que se Deus quiser, vou fazer vários exames de sangue, né? Glórias a Deus. Peço oração todos os irmãos amanhã, se Deus quiser, vou fazer vários exames de sangue. Amanhã, se Deus quiser, mas repetiu umas quantas vezes aqui, peço oração por mim, vou fazer vários exames de sangue. Irmã, vamos orar sim, minha irmã, e cremos no poder de Deus. Temos que fazer o que é para a medicina fazer, que é exame de sangue, mas cremos, minha irmã, que a mão poderosa do Senhor estará sobre a sua vida, e todos esses exames de sangue de normal, né? E se alguma coisa der errada, confia no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Minha irmã, não desanime. Pastor Adão Marques também pede oração pela sua saúde e da sua família. Glórias a Deus. Meu querido irmão, saiba que Deus cuida dos seus, né? E Deus sabe do teu empenho na obra de Deus. Deus sabe da tua família, né? E Ele é poderoso para dar vitória. A promessa de Deus para nós, meus irmãos, né? Eu sempre digo, nós podemos tomar por base aquelas palavras de Paulo para o carcereiro ali, né? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eu creio, meus irmãos, que a nossa família faz parte das bênçãos de Deus por causa da nossa fé no nosso Deus. Ainda que na maioria das vezes a nossa família não está unida com nós na mesma fé, em largar tudo e fazer a vontade de Deus. Mas por causa dessa promessa de Deus, nós temos a certeza de que
eles também serão participantes das bênçãos de Deus, por causa da nossa fidelidade diante de Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá, meus irmãos, porque o relógio não para. Vamos à palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo 16, 17 e o 18. São palavras de Deus para a nossa base da nossa oração, né, meus irmãos? O tempo não nos permite fazermos uma grande explanação da palavra, mas tem que ter o fundamento da palavra baseado na nossa petição a Deus, né? E diante desse pedido dos irmãos de oração pela sua vida, Deus já ouviu e cremos que vai nos responder, né? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 13 de Mateus, verso 16. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, e os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouve. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouve e não ouviram. Oh glória! Olha só, meus irmãos, olha a palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala no verso 18: atentai, pois, a parábola do semeador. Atentai, pois, para a parábola do semeador. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo me revelou aqui o porquê o Senhor Jesus fala essa palavra do semeador. Manda atentar para a palavra do semeador. E ele diz que muitos profetas e justos desejaram ouvir o que vós ouviste. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque vê. O Senhor está falando, meus irmãos, não é dos nossos olhos carnais, né? O Senhor está falando dos nossos olhos espiritual, né? E que muitos profetas e muitos justos no tempo da lei não tiveram esse privilégio de enxergar com os olhos espirituais e de ouvir com os ouvidos espirituais, né? O Senhor Jesus aqui não está falando da natureza, ele está falando do mundo espiritual. E no mundo espiritual nós temos ouvidos espirituais e olhos espirituais. Com os ouvidos espirituais nós ouvimos a voz de Deus. Com os olhos espirituais nós vimos a glória de Deus. E os profetas desejaram ver a glória de Deus e não viram. Os profetas desejaram ouvir a voz de Deus e nunca ouviram. Porque eles eram usados por Deus só para entregar o recado para o povo, mas eles particularmente não tinham acesso a ouvir Deus falar com eles. Deus mandava só eles falar o que era para falar, e fora disso, eles não tiveram
esse privilégio que hoje, através da graça, eu e você temos, se de fato formos espiritual. Mas se você é um crente natural, você é um crente carnal, jamais vai ouvir a voz de Deus, jamais vai contemplar a glória de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os seus discípulos não estavam ainda com os olhos espirituais abertos, enquanto Jesus estava com eles. Mas Jesus escolhe Pedro, Tiago e João e leva ao monte da transfiguração. E lá, meus irmãos, lá se concretizou essa passagem. Eles ouviram a voz de Deus e viram a glória de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E ainda não estavam batizados com o Espírito Santo de Deus. Estavam só no homem carnal, natural. Mas o Senhor prova para com a humanidade, meus irmãos, a sua fidelidade, né? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por que o Senhor deixa agora esse alerta, né? Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Por que o Senhor fala para eles que os profetas desejaram ouvir e não ouviram, ouviram, desejaram ver e não viram, né? Agora, quando ele fala atentai para a parábola do semeador, o que o Senhor Jesus está dizendo? Olha, a parábola do semeador traz um esclarecimento de que a semente era a mesma. A semente que o semeador semeou foi uma só, né? Mas só que caiu em diversos lugares, né? Glórias a Deus. E só em um lugar que ela pôde germinar e dar fruto, quando cai na terra boa, né? Agora, quando cai na beira do caminho, não nasce, não germina, porque ali as aves vêm e comem a semente. Quando cai nos pedregulhos, não nasce, porque ali tem pedra, não tem terra para germinar e criar raiz, né? E quando nasce no meio dos espinhos, não consegue a crescer, porque os espinhos sufocam. E aí lhe falta o que para elas crescer? Toda planta na face da terra necessita de algo para ela crescer e germinar e dar fruto. E muitas vezes a pessoa não imagina, não sabe o que é, mas é o sol, a luz do sol. Dificilmente, ou seja, nenhuma árvore se vinga na sombra sem nunca pegar sol. Não tem, precisa dos raios de sol para ela se fortalecer. A palavra de Deus precisa da luz divina de Cristo na sua vida para você dar fruto para a vida eterna, para você produzir fruto para a salvação de almas. Precisa da luz da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, com esta palavra. Que Deus vos esclareça o entendimento e você possa ser um bem-aventurado. Porém,
Bem-aventurado, porém, sois vós, os vossos olhos, porque são os vossos olhos, porque vê. Ser bem-aventurado que os seus olhos espiritual vê, né? E os vossos ouvidos, porque ouvem. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Então somos bem-aventurados quando nós temos olhos espirituais abertos e quando temos ouvidos espirituais abertos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com esta palavra. Glórias a Deus. Pois em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Aleluia. Vamos orar. Vamos orar nesta noite. Vamos crer na vitória de Deus, no milagre de Deus nesta noite. Para a família do irmão pastor Adão Marques, para a irmã Isaura, que irá fazer exame de sangue amanhã, vários exames, e que todos eles dê positivo, bons para a sua saúde. E o que não estiver bom, Deus conserta, irmã. Creia no Senhor. O que estiver faltando, o Senhor bota para lhe tornar normal, como Ele lhe fez, para a senhora glorificar o nome do Senhor e afirmar que só Ele é Deus e que opera milagre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu creio na sua palavra, meu Jesus amado. Eu creio, Pai eterno, no poder sobrenatural vindo dos céus, ó Pai, operando na nossa vida. Nós, miserável pecador, carnais, tirados do pó da terra, mas o seu grande amor e misericórdia nos faz vencedor, porque cremos no seu poder sobrenatural, porque cremos na sua infinita misericórdia, porque cremos que só o Senhor pode operar milagre, Pai. E eu louvo o seu nome diante da sua santidade, meu Jesus amado, porque ter contemplado o Senhor operar muito milagre na vida do ser humano, ter contemplado o Senhor operando milagre da cura do câncer, ter contemplado o Senhor operando milagre na vida do aidético, curando, sarando, repreendendo toda obra do mal, e o seu nome sendo glorificado. Meu Deus da glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, agora, Pai, estenda a sua mão de poder sobre a família do pastor Adão Marques, ó Pai. Agora, Pai eterno, estenda a sua mão de poder sobre a família da irmã Isaura, sobre a vida da irmã Isaura e a sua saúde física, Pai, e toda doença seja repreendida agora, e todo o seu sangue seja normalizado para a glória do seu nome, que todas as peças do seu corpo humano funcionem normalmente pelo poder do seu santo nome, e toda deficiência seja repreendida, toda enfermidade saia arrancada agora pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E namaste candarai, opera o milagre, Pai. Eu creio no seu poder miraculoso agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E quantos podem dizer comigo amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, está maravilhoso esse lugar.
Mas o relógio não para e a hora tem passado. E nós vamos estar encerrando esta live nesta noite, mas crendo no poder de Deus, crendo na vitória de Deus para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluia! Glória a Deus! Deus nos abençoe, meus irmãos. Querendo Deus, estaremos aqui na quarta-feira, com a live da quarta-feira da bênção, a partir das 15 horas até às 16h30. Que Deus os abençoe grandemente. Até lá, na gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Orando e confiando, ele vai caminhando sem parar. E nesta longa estrada, levando a cruz pesada, ele até tem certeza que vai chegar. Da cruz, lá vai o crente, chorando e gemendo, mas não deixa de Jesus. O crente ele vai chorando, ele vai gemendo com o peso da cruz, mas vai confiante em busca da vitória. Porque ele tem certeza que um dia ele trocará esta pesada cruz por uma coroa de glória. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que Deus vos abençoe grandemente, meus queridos irmãos. Até quarta-feira, permitindo Deus, estaremos mais uma vez aí dentro dos vossos lares, se vocês nos receber, para estarmos aí em espírito de adoração a Deus. Até lá, na gloriosa paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês que nos receberam aí no seu lar nessa noite bastante fria, mas graças a Deus pela comunhão do Espírito Santo de Deus. Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até lá, na paz do Senhor. Amém e amém.